Olá, começa agora o programa Viver Melhor, o seu informativo sobre saúde. E nós tivemos uma conversa sobre drogas com o psiquiatra e psicanalista José Nazar. Veja só. Dependência química. Saiba quais os fatores que podem levar uma pessoa ao vício de drogas. Nós procuramos saber os motivos e causas de um problema que é de saúde pública. Veja bem, a questão das drogas, ela é uma questão antiga que tem uma idade parecida com a idade do homem. Desde que o homem existe, ele faz uso de drogas, necessita de drogas. Essa entrevista você vai ver depois dos comerciais. Guarapari ganhou no mês de maio uma nova maternidade. Além de partos, no local serão realizados atendimentos de urgências de gestantes e crianças de até 12 anos de idade. O investimento supera os 13 milhões de reais. Estamos de volta com o programa Viver Melhor. E agora você vai ver a entrevista que fizemos com o psiquiatra e psicanalista José Nazar. Doutor Nazar, inicialmente, obrigada por ter aceitado o convite da nossa produção e é um prazer tê-lo em nosso programa. E o assunto hoje é muito polêmico, que são as drogas. O que faz com que uma pessoa sinta a necessidade de usar drogas e a outra não? Veja bem, a questão das drogas, ela é uma questão antiga que tem uma idade parecida com a idade do homem. Desde que o homem existe, ele faz uso de drogas, necessita de drogas. Não importa qual, sejam drogas lícitas ou drogas ditas ilícitas. Então é uma questão antiga, uma questão que acompanha os passos da humanidade e nas últimas décadas as autoridades mundiais têm se esforçado de uma maneira gigantesca no sentido de combater o uso e o abuso de drogas. E cada vez mais surgem debates, surgem instituições especializadas no assunto e os governos procuram fazer a sua parte e, de uma certa maneira, têm feito, né, o que há de melhor no que diz respeito à questão das drogas. Veja bem, as drogas estão aí, elas existem e elas surgiram a partir de algumas plantações do ópio, essas questões todas, e depois elas foram tomando um encaminhamento de formas sofisticadas na sua apresentação. E com o advento da ciência, as drogas se multiplicaram e a tendência é que isso tome um rumo que não se sabe onde isso vai dar. Porque a ciência, o homem, a partir da ciência, ele cada vez mais se especializa em fabricar drogas que tem como base a questão de um suposto bem-estar, de uma suposta ilusão. O sujeito que busca a droga, ele acredita que possa
de uma certa maneira... compensar, doutor, é isso? De se iludir no sentido de diminuir a sua dor de existir. Não é? A droga, ela surge na história da humanidade, do sujeito buscar um estado de suposto bem-estar, de euforia, de uma certa onipotência, de acreditar que ele pode colocar em suspensão os sofrimentos, quer dizer, os impasses que a realidade nos apresenta, e que com a droga ele acredita que possa minimizar os efeitos das tristezas, das depressões, das melancolias. Seria fugir também um pouco da realidade da pessoa sem a droga? Dos impactos da realidade em si. O sujeito, veja bem, nos parâmetros dos efeitos que uma droga pode causar, proporcionar no indivíduo, nós temos, não é, de longa data, a questão das bebidas alcoólicas, não é? Diga-se que a bebida alcoólica mata muito mais que qualquer droga. As estatísticas demonstram isso. O uso abusivo de bebidas, no que diz respeito à produção de cirroses hepáticas, elas matam muito mais e causam danos terríveis na vida de um indivíduo, na família e para os cofres públicos, para a saúde pública. Claro, agora sobre os hospitais, internação. Agora, quanto a questão da droga em si, das drogas em si, o sujeito, eu acredito, esse é o meu ponto de vista, ele quando vai buscar uma droga, e que eu coloco muito mais como da ordem da necessidade, é porque ele não está bem. Ele não está bem com ele mesmo. Quer dizer, o ser humano, ele, desde que ele nasce, ele tem uma cabeça, uma subjetividade, que ele está sempre em conflito com ele próprio, desde que ele nasce. O sujeito, ele não é um indivíduo indivisível que tem uma vida tranquila, pacífica, tal como as sociedades de uma maneira geral não vivem numa harmonia. Nós temos sempre conflitos. Qualquer ser humano. E o ser humano em si, ele por si só, ele tem um conflito básico com ele mesmo. Ele não tem uma paz com ele mesmo, não é? Costuma-se dizer que o sujeito só vai ter paz quando morre, não é? Então, ele, diante desses conflitos, desses traumas que ele traz da pequena infância, essas coisas que ficam adormecidas na cabeça, que ele traz da história dos avós, dos pais, do ambiente familiar, ele vai desenvolver alguns transtornos psíquicos que muitas vezes ele não suporta. Ele busca, então, ele tem como saída, uma das saídas possíveis o uso de drogas. Então, a busca pela droga pode ser com que a pessoa, está mais bem resolvido com esses conflitos e o outro talvez não consiga se resolver, então por isso busca a droga. Né? Exatamente. Quer dizer, nas sociedades em geral, em todos os países, há uma diversidade, não é? Então, veja bem, a maioria absoluta, o jovem adulto que não quer saber da droga, não quer saber. Tem outras drogas para ele procurar que causa menos transtorno, menos problemas, até mesmo com a segurança, com a polícia, etc. E tal. Então, pessoas que hoje usam bebidas alcoólicas, usam junto da bebida, esses estimulantes, esses energéticos, eles acrescentam a bebida alcoólica, encontra algumas saídas por esse viés. Outros buscam cigarros,
não é? Fazer uso de cigarro. Mas uma maioria absoluta dos seres humanos, a maioria, não quer saber de droga. Não quer saber. Há alguns poucos que procuram conhecer, né, os efeitos de uma droga. Normalmente com o contato de um amigo, com os movimentos que o narcotráfico impõe, porque o narcotráfico tem uma inteligência fantástica. É um poder paralelo. É um poder paralelo que se coloca nas sociedades e enfrenta o poder estabelecido, né? O narcotráfico ele precisa sobreviver. Então ele tem os seus soldados, os seus agentes que têm uma sabedoria no sentido de difundir a droga, não é? Tal como as mercadorias, o mercado em geral tem as propagandas que tem o seu alvo, não é? Agora, doutor Nazar, então a maioria absoluta não quer saber. Alguns poucos vão buscar e experimentam drogas e praticar atos delinquentes. Agora, por que algumas pessoas se tornam dependentes, né, graves, e outras não? Quer dizer, aí entra da questão das particularidades de cada indivíduo, não é? Nós não temos na vida humana indivíduos iguais. E são psicológicas? Então, são questões psicológicas, questões do psiquismo, que surge dos primeiros contatos familiares, da educação, e que os indivíduos vão crescendo e alguns vão carregando alguns pontos conflituais mais depressivos, mais entristecidos, que se tornam pessoas mais doentes que mais desagregadas, que não sabem como se colocar diante das exigências da realidade, que viver a vida é algo muito difícil, não é nada fácil você viver uma vida com dignidade. É muito difícil e cada vez mais. Então, alguns sujeitos mais em conflitos, mais doentes, eu acredito que sempre o que leva alguém a se tornar dependente de droga são os conflitos de melancolia, de tristezas, de perdas não elaborados na história com os pais e com os avós, às vezes uma situação depressiva, melancólica, dos próprios pais, isso vai ser transmitido para os filhos, porque a transmissão, no sentido da formulação do psiquismo de um indivíduo, isso é pelo viés do inconsciente dos pais. Então, às vezes, um trauma de uma perda dos pais, alguma coisa que eles não conseguiram viver e elaborar simbolicamente, isso os filhos vão traduzir uma patologia em patologias e precisam, às vezes, de drogas e acabam se suicidando. Então, hoje nós temos um problema muito sério, que é a questão do crack, não é? O próprio narcotráfico, ele não tinha essa intenção de colocar no mercado o crack, que é uma droga mais barata e que acaba com o sistema nervoso, o cérebro do viciado e acaba matando. Hoje nós temos uma questão muito séria, que são as cracolândias, que são uma espécie de redutos, onde as pessoas se sustentam nessa nova maneira de lidar com a droga, e que são problemas de todos, onde comparecem todos os tipos de transgressões. Quer dizer, os indivíduos às vezes precisam pagar pela droga, e crianças de 9, 10 anos já caíram numa onda de prostituição infantil.
Ou não é? criminalidade. De criminalidade, de prostituição infantil, de roubos, de transgressões das mais variadas. Não é? De uma exacerbação de gravidez precoce, de gravidez na adolescente, onde se introduz a questão da paternidade irresponsável, tanto do menino quanto da menina. Então, a questão do crack hoje é o ápice do problema de saúde pública e do problema das famílias em geral. Mas o que leva uma pessoa a se tornar um dependente químico? Isso é orgânico ou é psíquico? Veja bem, esse é um dos grandes dilemas da ciência. É um dos grandes problemas dos especialistas, dos estudiosos, os cientistas, de querer encontrar a causa, a razão. Não se encontrou nenhum elemento da ordem da biologia, da fisiologia. Eu acredito que a questão que leva, porque muitas pessoas experimentam drogas e não querem mais saber, outras aprendem a usar drogas. Eu não estou querendo dizer com isso que isso seja bom ou ruim, não é? Isso depende de cada um, não se deve fazer julgamento. É lógico que se alguém precisa usar sistematicamente uma droga, e que isso se torna necessário, que quer dizer que ele não consiga viver sem, já é um problema a ser questionado, não é? O sujeito, no mínimo, deveria se questionar sobre isso, procurar um especialista, alguém que ele possa conversar sobre isso, porque sempre que a gente necessita de algo para continuar vivendo, é problemático. Dá o sinal vermelho, né? Uma coisa que é diferente alguém usar uma droga numa festa, não é? Uma vez ou outra, isso aí é... Mas quando... porque eu conheço muitas pessoas que até mesmo para trabalhar precisam da droga, não é? Mas esses que se tornam viciados, o que seria isso? A ciência pergunta, é orgânico? É hereditário? É psíquico? Sim, eu acredito que seja da historicidade psíquica. Fundamentalmente de situações de uma depressão muito profunda que corrói a vida do sujeito, não é? E a depressão, fundamentalmente a melancolia, são situações onde o sujeito vive um desespero interno, ele vive uma vida sem perspectivas de futuro, uma vida muito sem graça, uma vida triste, uma vida de autoacusações inconscientes. Então ele, com o uso da droga, ele vai, de uma certa maneira, aliviar essa dor que ele carrega dentro de si. E o que faz com que alguém se torne viciado? Quer dizer, é um uso sistemático. É um uso sistemático, mas desde que o sujeito traga na sua história uma doença psíquica. Então eu costumo sempre dizer que a doença é anterior. Ela é que leva o sujeito a se tornar um viciado. Quer dizer, o vício de drogas poderia ser vício de outras coisas, não é? Ele Sim. Poderia ser muitas vezes, e na maioria das vezes, ele busca o vício das drogas para acabar com a própria existência. Ele não tem outra saída e, às vezes, nessa busca de um alívio, um suposto alívio do sofrimento, ele acaba morrendo. Nós temos exemplos de, se não me falha a memória, a própria Elis Regina, que acabou com a própria vida num momento de angústia. Se não me falha a memória, ela não era dependente de drogas. Não é? Posso estar enganado, mas tantas outras, né, que no Brasil e atores famosos, é uma questão de
de uma melancolia, de uma tristeza, de um buraco. São pessoas que não conseguem simbolizar esse buraco, dar conta desse vazio interior, não é, que é comandado por uma angústia cortante, uma angústia que acaba com a vida do sujeito, e ele necessita, pelo menos por um momento, botar em suspensão esse sofrimento. Agora, doutor Nazar, essa busca pelas drogas é consciente ou inconsciente? Eu estou dizendo pelo seguinte aspecto: a pessoa que não tem problema algum ou julga que não tem problema, mas gosta ou utiliza as drogas, como é que fica isso? Eu venho já há mais de 35 anos tentando pesquisar essa questão do porquê que algumas pessoas se tornam dependentes de drogas. E eu sempre afirmei de que ninguém busca droga e se torna um viciado, um dependente de drogas, porque quer, no plano da vontade, no plano de um movimento consciente. O sujeito que busca drogas e que acaba por se viciar, se tornar dependente, é alguém já marcado, é alguém que já sofre e que ele não vê outra saída. Veja bem, quem está do lado de fora, não é, consegue fazer julgamentos de que isso é algo muito ruim, prejudicial, que está acabando com a vida do sujeito. Mas o próprio sujeito, esse que busca e que se torna dependente, ele é levado pelos transtornos psíquicos, pelas questões insuportáveis que sobrevivem dentro dele, no nível assim, inconsciente. Ele é levado a buscar a droga para poder solucionar esses impasses, esses dilemas atordoantes que ele vive na relação com ele próprio e com os familiares, com as pessoas próprias. Quer dizer, há um movimento que é mais forte que ele, a despeito dele mesmo, ele é levado. Então, o sujeito, às vezes, ele próprio não sabe que tem problemas, ele mesmo não sabe que traz alguns sofrimentos. Às vezes, num processo de análise, ele vai descobrir, depois de alguns anos, que coisas que ele não acreditava que ele tinha na vida dele. A cabeça humana, ela é de uma complexidade que a lógica comum, a lógica consciente, essa que estabelece o certo, o errado, o normal, o patológico, a cabeça humana não comporta isso. Ela é de uma lógica paradoxal. Então, o sujeito que está no mundo das drogas, ele tem para ele que aquilo é o bem dele. Aquilo, no nível de uma ética, é o bem dele. E eu mesmo já cansei de tirar pacientes de delegacias e que juravam que nunca mais usariam drogas, ou alguns que saíram de internações em clínicas, logo em seguida tem uma necessidade, enquanto ele não elabora isso, não trabalha isso, e às vezes é muito difícil, às vezes quando há uma dependência mesmo, é necessário internações longas, com acompanhamento de remédios psiquiátricos e psicológicos. Bom, além das drogas que nós estamos falando, quais seriam as outras buscas, as outras formas de saídas para essas pessoas? O sujeito, quando ele está numa crise, ele quer encontrar uma saída, não é? Existem essas que se encaminham para o mundo das drogas
ilícitas, não é? Maconha excessiva, skunk, que é uma maconha especializada, cocaína, e por aí vai, não é? Êxtase, essas coisas todas, heroína. Mas existem outras saídas. E tudo que se configura como buscas incessantes, excessivas, isso se torna um vício. Tem o vício em jogo, não é? Os vícios nos jogos em si, em geral, vício em mercado financeiro, que é muito comum, pessoas que se acabam, não é? No mercado de risco. Há o uso de bebida, há pessoas viciadas em sexo, pessoas viciadas em cigarros, não é? Sabendo que isso pode levar a um câncer e passa a usar o cigarro justamente para produzir um câncer, não é? E na atualidade nós estamos vendo os impactos de um filme interessante, o Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. É um filme que é baseado numa história real, onde ele mostra os efeitos do capitalismo no sentido de desestruturar o sujeito. E ali os excessos estão focados no sexo, não é? Nas drogas, na corrupção, não é? Na busca do lucro excessivo, não se importando com o outro. As drogas, não só a cocaína, mas também a forma de se cheirar cocaína ligada ao sexo, porque eles cheiram muita cocaína, colocando a cocaína nas partes mais erotizadas da mulher. Não é? Como se com aquilo eles introjetassem, não é? Trouxessem a mulher para dentro de si. A corrupção nesse filme é uma questão muito atual, e o uso de drogas que durante uma época, por exemplo, o Mandrix, usado excessivamente, associado à bebida, provocando estragos terríveis na vida da pessoa. Porque a droga, ela produz no sujeito um erro de julgamento. O sujeito ele julga as coisas por um viés de onipotência, de não ver as consequências das coisas. Mas outras saídas também nós temos, por exemplo, pessoas que se apegam de forma doentia às religiões, não é? De forma doentias, algumas religiões que promovem verdadeiras lavagens cerebral do sujeito, não é? São dependentes do outro, não é? São pessoas também que estão muito viciadas em antidepressivos, não é? Quer dizer, os antidepressivos hoje ocupam um lugar estatisticamente comprovado como uma coisa muito séria. Hoje nós temos uma geração do Rivotril, dos tranquilizantes, não é? Isso é mundialmente, em todas as classes sociais. Então são saídas, outras pessoas buscam suicídio. Se for fazer uma estatística esses dias, na terceira ponte, o sujeito, não é, dentro do carro, matou a amante, a facadas, depois tentou se matar, não conseguiu, pulou da ponte. E o caso só foi divulgado porque teve um assassinato, porque a mídia não divulga homicídios. São, né? Coisas muito frequentes. Então existem várias saídas. A saída com as drogas, lícitas e ilícitas, com as religiões, com o sexo, não é? Há sujeitos que são viciados no fracasso. É interessante, Como porque assim? que a cabeça humana ela é paradoxal. Não é?
Quer dizer, há sujeitos que você dá todas as oportunidades, mas o gozo inconsciente está no fracasso. O sujeito goza fracassando. Há sujeitos que, por exemplo, não suportam o sucesso. É muito comum, se você verificar o suicídio de todos os grandes, é porque não suportaram o sucesso. Eu agradeço a participação de todos os profissionais que contribuem com o nosso programa. E se você quiser rever essa entrevista, visite o nosso site. Vamos às dicas de saúde. Alimento pouco consumido ainda pelos brasileiros, o inhame pode ser um excelente substituto da batata e da mandioca. Isso porque o tubérculo fortalece o sistema imunológico e faz com que várias impurezas saiam através dos rins, da pele e do intestino. E esse foi o Viver Melhor de hoje. Estaremos de volta no próximo programa. Nós temos um encontro marcado com a saúde. Até lá!